Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre memórias. Então, o texto memorialístico, memórias literárias, o que permite? Permite uma vivência indireta em relação aos fatos narrados. Por quê? Porque o produtor do texto não os vivenciou. Esse os conhece a partir da vivência dos entrevistados. Já se sabe também que narrar é parte integrante da natureza humana. Com isso, memórias literárias têm algumas características bem marcantes. Vamos conhecer. São textos narrativos. O enredo deve ser a recriação da realidade e não uma reprodução da realidade. O texto que recria uma realidade vivenciada por outro em outro momento. Prof, tem diferença entre relato, biografia ou memória? Tem. Os textos que trazem relatos são predominantemente narrativos. Uma diferença entre memória e a biografia está no fato de que a biografia conta detalhes da vida de alguém, enquanto a memória se prende o quê? As lembranças, as reminiscências. Algumas marcas estruturais do gênero memória para a gente entender melhor. Então, o texto em primeira pessoa, assume-se a entrevista como parte do processo de construção discursiva do gênero memórias. O narrador, nesse caso, é um sujeito que traz as suas reminiscências, suas memórias. A mistura de sensações, no lembrar, no rememorar. A literalidade, ou seja, impressões de cores, cheiros, comparações entre o que se conta, o que se vive, o que se viveu, entre o presente vivido e o passado. Expressões adverbiais. Expressões adverbiais, você já sabe, indicam uma determinada circunstância. Então, vai marcar aqui o tempo decorrido, porque situa o leitor nos fatos, narrados no passado, nas lembranças marcando o contraste com as expressões que determinam o ato enunciativo. E o jogo dos verbos. Então, as narrativas em geral são construídas com verbos em que tempo? No pretérito. Se for, por exemplo, no pretérito perfeito, vai indicar o quê? Uma ação pontual, algo que começou no passado e terminou no passado. E se for no pretérito imperfeito, o que vai indicar? Uma ação habitual, no tempo passado, fato cotidiano, que se repete muitas vezes, marca a sequência de ações narradas típicas do texto. Por exemplo, amei está no passado, amava está no pretérito imperfeito. Então, eu amava e continuo amando até hoje. Basicamente, eu sei que a ação é típica e se repete. O jogo passado-presente, então o eu narrativo na construção discursiva das lembranças, precisa marcar no gênero memórias a situação vivida e o tempo da anunciação. De certa forma, esse jogo precisa ser sentido para o leitor, pelo menos na conclusão. Neste vídeo falamos sobre memórias. Espero que vocês tenham gostado e até breve.